Áreas da casa. Neste ano, nós convidamos o senador agora do PL do Rio Grande do Norte e também líder da oposição na casa, Rogério Marinho. Senador, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan. Muito bom dia. Bom dia, estamos à disposição. Senador, nós tivemos aí, então, essa forte convergência. Esquerda e direita votaram nos mesmos candidatos. É claro que haverá toda a distribuição também das secretarias, aí justamente para a esquerda, para a direita. Mas fica prioritária, houve a promessa da colocação, da anistia dos atos do dia 8 de janeiro na pauta do Senado e também na Câmara, senador? Bom dia. Primeiro é importante ressaltar que no Senado da República nós vamos ter posições na mesa diretora, o que não aconteceu no primeiro biênio, o que vai nos permitir influenciar na definição da pauta do Congresso Nacional e do Senado da República, bem como 4 comissões temáticas, 2 do PL, 1 do PP e 1 do Republicanos. Essa é uma mudança na vida orgânica da oposição aqui no Senado da República, na Câmara Alta, a exemplo do que já ocorria na Câmara Federal. Nós tivemos um compromisso do senador Davi Alcolumbre, dividido, me parece, de uma forma mais objetiva, em 2 tranches. Primeiro, ele se comprometeu em ser um magistrado e não uma extensão do governo. O governo já tem líder dentro do Senado da República, então não há necessidade que o presidente da casa trabalhe ou atue como linha auxiliar do governo. Lá é uma casa de pares e é importante que cada segmento, cada grupo ou cada espectro ideológico possa exercer a sua atividade sem que haja cerceamento desse processo, o que é bom para a democracia. Então, nós não queremos nem favorecimento, nem tampouco cerceamento da nossa atividade. A outra é que nenhuma pauta ela está sobrestada, desde que tenha tração do ponto de vista político interno e também o clamor natural da sociedade. Nós somos representantes do povo e todos nós, independente do nosso espectro ideológico, da nossa região geográfica, temos que dar satisfação do exercício dos nossos respectivos mandatos, né, ao sentimento, ao clamor, à necessidade que a população brasileira tem. E, indubitavelmente, nós somos um país que tem uma tradição de conciliação, de pacificação, e há desproporção, há exageros e há uma espécie de indignação seletiva, né, quando se trata da questão da anistia. Então, não é possível, por exemplo, nós imaginarmos que é comum, que é normal, que está banalizado, pessoas que cometem crimes violentos, crimes hediondos. Eu até ontem dei um exemplo da Elisa Matsunaga, né, que matou, esquartejou e colocou numa caixa o seu marido e recebeu 16 anos de prisão, enquanto que uma cidadã que é acusada de pinchar com um batom uma estátua recebe 17 anos de prisão. Então, ou nós nos debruçamos sobre essa situação e a normalizamos no sentido de resgatarmos os princípios anteriores e a jurisprudência anterior, punindo quem depredou como se depredador fosse, e não como um criminoso, quanto mais de extrema periculosidade, e dividindo o país permanentemente entre nós. É necessário anistia, é necessária pacificação do país, para que a gente se debruce sobre os assuntos que importam à sociedade brasileira, que é, por exemplo, o caos econômico que esse governo está nos levando. Nós falamos agora há pouco em Brasília, senador, com a nossa reportagem, e vai haver hoje uma reunião de líderes com o presidente da Câmara dos deputados Hugo Motta para discutir pautas prioritárias para essas lideranças, entre elas o projeto de lei da anistia. E a gente sabe, como o senhor até reforçou agora, o quanto esse projeto de lei da anistia, ele é uma pauta muito importante para a oposição. Em relação à postura de Davi Alcolumbre no Senado, na condução dessa pauta, quais são as expectativas? Tem a questão das emendas parlamentares também. Ele já chegou a falar que essa questão vai ter protagonismo agora na presidência dele. A própria questão da competência dos poderes, priorizando o que é de competência do Legislativo em detrimento ao que o STF entende ser competência do STF. Há opiniões contrárias em relação a isso. Como ele deve conduzir essas questões, na sua opinião, senador? Olha, para mim é importante que ele se mantenha da mesma forma como esteve por ocasião da sua campanha, né? Na hora em que ele pediu o voto,
ele nos assegurou essa posição que coloquei anteriormente de magistrado, né? De permitir que as pautas possam ser discutidas e votadas. Nós vivemos no mesmo país, e esse país é um país que está resvalando para um processo de deterioração do poder de compra da população, fruto da forma, eu diria, perdulária, descuidada e equivocada que o PT vem se comportando, né, com as contas públicas. Nós estamos chegando aqui ao segundo ano do mandato do atual presidente e houve um acréscimo de quase 2 trilhões de reais na nossa dívida pública. Então, não é por acaso que o Banco Central, que exercita a política monetária para frear a inflação, que é o que mais vitimiza a população mais fragilizada do ponto de vista econômico, nos lega hoje o maior juro real do mundo. A Argentina, na hora que se reposicionou na semana passada, nos colocou nesse deplorável posto de país que pratica o maior juro real do mundo. E eu vou repetir aqui o que disse em um outro veículo para a senhora Gleisi Hoffmann, para o senhor Lindenberg. É bom que eles compreendam que o nome do presidente do Banco Central é Galípolo, ou seja, quem está definindo a política monetária brasileira já há algum tempo são os indicados do presidente Lula, e o fazem com a responsabilidade, né, da autonomia que o Banco Central tem para, pelo menos, balancear a forma descuidada com que a nossa economia vem sendo tratada. 7% de crescimento do PIB em 2 anos, à custa de um aumento desenfreado da nossa dívida pública, desqualifica e fragiliza a nossa economia. Então, esse é um assunto extremamente grave, né, que o parlamento tem que se debruçar, preservando o legado, impedindo novas medidas populistas, inclusive provocando o executivo para que nós tenhamos uma reforma administrativa adequada, para que o PAC, que é uma cortina de fumaça, seja realinhado, para que nós possamos realmente controlar os supersalários, não com intenção, mas com gestos, né? E que cada um dos poderes, sentado na mesa, faça uma grande concertação nacional para abrir mão de algumas situações que, porventura, o beneficiem em prol do bem comum. Agora, para isso é necessário termos um líder, que nós não temos à frente da presidência da República, que todo dia faz um discurso de ódio, dividindo o país entre nós e eles. Então, a missão e a ação, tanto do Alcolumbre como do Hugo Motta, são extremamente importantes e relevantes desse processo, para que nós tenhamos a agenda correta, a agenda adequada. Agora, a reconciliação do país, num país como o nosso, que tem uma tradição de dezenas de anistias ao longo do seu tempo, e anistiar pessoas que não cometeram crimes violentos, anistiar pessoas que não tinham o intuito de derrubar o governo, estavam na Praça dos Três Poderes com uma manifestação de resignação com o resultado eleitoral e que, de fato, alguns depredaram e têm que ser penalizados por a sua depredação. Mas não se pode estigmatizar a metade do Brasil como se fosse fascista, nazista, radical. A metade do Brasil não pode ser desumanizado. Então, essa discussão ela precisa ser colocada em tela. Nós precisamos pacificar os espíritos para que nós nos debrucemos no que realmente importa para o Brasil e deixar essa cortina de fumaça de lado. Senador, considerando, eu vou voltar agora a pauta para o Congresso, né? Mas considerando esse novo comando no Congresso Nacional, os desafios para 2025, como que o senhor avalia essa capacidade do Legislativo de conduzir pautas de interesse nacional sem se tornar refém das pressões do Executivo e dos grupos de interesse? Tem espaço para um Congresso, para ele atuar de forma mais autônoma e programática, ou essa fragmentação partidária ela pode favorecer uma governabilidade baseada nessas negociações ainda? O Congresso consegue ser autônomo nesse ano? Olha, o Brasil hoje vive uma distopia, né? É uma hipertrofia clara de um poder sobre os outros, em especial o judiciário, em relação ao parlamento e ao próprio executivo. Não é normal acharmos que devemos banalizar o fato de que o Supremo Tribunal Federal está definindo o preço de jazigo de cemitério na cidade de São Paulo, ou o muro da Cracolândia, né? Ou quantas gramas um usuário precisa ter no seu bolso para ser caracterizado como um traficante de drogas. Então, claramente, essa ação de ativismo judicial desequilibra o processo e agride, inclusive, o princípio constitucional de uma democracia liberal. Nós temos processos extremamente relevantes, projetos que precisam ser colocados em tela. Eu evoco, por exemplo, a questão da própria liberdade de imprensa. Existem PECs que tramitam nesse sentido,
que vão na contramão, no contraponto do desejo do Executivo, que estabeleceu junto à AGU uma espécie de Ministério da Verdade para dentro de critérios de discricionalidade do governo de ocasião, eventualmente censurar órgãos de imprensa ou a rede social. Nós achamos que esse combate à desinformação com mais informação e com mais debate, vai emudecendo ou calando os adversários do poder de ocasião. Nós achamos que, por exemplo, é necessário discutirmos a normatização do direito de oposição na contribuição assistencial. Esse é um assunto tangenciado, mas houve, de fato, uma reposição do famigerado imposto obrigatório, que era cobrado ao conjunto dos trabalhadores brasileiros e agora foi substituído pela contribuição essencial, que é devida ao conjunto dos trabalhadores, independente de serem ou não sindicalizados. Isso é uma pauta também extremamente relevante. Nós temos ações que dizem respeito ao fato de que é necessário transparência nos poderes, porque a transparência, a luz do sol, é o mais poderoso dos desinfetantes. Mas essa transparência não pode ser só no legislativo, tem que ser também no executivo. O presidente Lula foi na campanha eleitoral e prometeu acabar com os sigilos. Hoje nós não sabemos o que o governo faz, inclusive os gastos exagerados da sua primeira-dama. Nós não sabemos como se comportam, né, os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, né, que impedem acesso, por exemplo, aonde eles vão, quem paga as suas viagens, a quem eles dão palestras. Essas são empresas, por exemplo, que têm conflito de interesse em julgamentos que eles, porventura, vão efetuar no futuro. Então, a transparência ela precisa ser dos três poderes da República, porque nós somos servidores da população brasileira. Nós não podemos passar a impressão à sociedade que apenas nos servimos dessa sociedade. Então, é necessário ter coragem para torar esse nó gordo, para cortar esse nó gordo. E isso é um processo que é coletivo, é necessário ter liderança, que não existe na mão do presidente Lula e não existe boa vontade. Então, eu espero, sinceramente, que o Davi e o Hugo, até pelo perfil que tem, pela experiência que tem, pela maturidade, pelos quilômetros rodados, né, eles possam capitanear esse processo, eu diria, de reconciliação nacional, de redefinir o papel de cada um dos três poderes da República e voltarmos à senda original da nossa democracia liberal e da nossa Constituição, que trata, né, da independência, a harmonia dos poderes, né, que são os princípios de Montesquieu, de Locke, que estão sendo, infelizmente, ultrapassados. Isso desequilibra e agride a nossa democracia. Senador do PL do Rio Grande do Norte, líder da oposição na casa, Rogério Marinho, conversou conosco aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado pela participação do senhor. Bom dia, boa semana, senador. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Lívia. Deus abençoe a todos aí. Uma boa semana. Até mais. Agora,